Fala aí, torcedor do nosso canal Futilance, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí pra gente trazer as informações do Corinthians de hoje. Corinthians que volta a campo neste domingo, 8h30 da noite, quando enfrenta a Portuguesa fora de casa, valendo vaga na semifinal do Paulistão 2026. Vamos aí trazer a jornalista com as informações direto do CT. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Corinthians, tudo do Timão, você encontra aqui no nosso canal Futilance. Vamos aí para o vídeo. Fica até o final do vídeo. No final do vídeo eu trago notícias atualizadas do Corinthians. Corinthians anunciou o meia Zakaria Labiad. O marroquino, que tem 32 anos, chega com contrato até o final desse ano, com renovação automática até o final de 27, caso ele cumpra algumas metas estabelecidas no seu contrato. Zakaria estava sem clube e chega depois de ser indicado por Memphis Depay, que jogou com ele no PSV da Holanda. Ele já está regularizado, liberado, pronto para jogar, agora só depende do técnico Dorival Júnior. Lembrando que não foi o Júnior, ele disse isso em coletiva, que indicou a contratação do Zakaria, como queiram, foi o Memphis Depay. Do seu jeito, da maneira que é possível, o técnico Dorival Júnior contorna os problemas do Corinthians, que joga para continuar na direção do bi-estadual. Depois da vitória contra o Atlético Paranaense, a delegação corintiana viajou para São Paulo, dormiu aqui no CT Joaquim Grava e os atletas se reapresentaram nesta sexta-feira pela manhã. Aqueles que estavam mais desgastados fizeram uma atividade que teve uma novidade chamada Breno Bidon. O garoto do Timão está recuperado de um estiramento da coxa. Ele foi desfalque nas últimas 3 partidas e agora está liberado pelo departamento médico para treinar sem restrições. E por isso, ele pode ser opção para o técnico Dorival Júnior na próxima partida, que será domingo contra a Portuguesa, duelo de quartas de final do Paulistão. O Corinthians vive um cenário de calendário especificamente apertado, duelou contra o Atlético Paranaense na quinta, no domingo tem esse compromisso pelo Paulistão, quartas de final, e na quarta-feira que vem viaja para encarar o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Portanto, 3 jogos em 6 dias. Até por isso, o técnico Dorival Júnior diz que a escalação vai ser muito determinada pelo desgaste físico dos atletas. Com certeza, fisicamente, nós não estaremos à altura da necessidade do jogo que nós teremos no domingo. Isso daí eu não tenho dúvidas. O Corinthians tem como desfalques Hugo, Caio César, que deu início à transição física nesta sexta-feira, e Yuri Alberto. Aliás, essa é uma dúvida lá no ataque, quem vai substituir o camisa 9, que segue se recuperando de lesão. Na partida contra o Furacão, o Vitinho começou jogando, e para o duelo contra a Portuguesa, além dele, o Dorival tem o Guinegão e o Pedro Raul como opções. Nessa lista entrou também o Matheus Pereira. Ele deixou o gramado da Arena da Baixada sentindo dores na posterior da coxa esquerda e foi diagnosticado com uma lesão. O Timão entra em campo contra a Portuguesa neste domingo, 8h30 da noite, no estádio do Canindé, e com uma curiosidade justamente nesse palco. Metade dos ingressos para torcedores do Timão e metade para torcedores da Portuguesa, ou seja, um duelo decisivo valendo vaga na semifinal do Paulista e ainda com uma cena clássica de um estádio dividido meio a meio. Anunciou a contratação do meia Zakaria Labiad. O marroquino de 32 anos chega ao Timão com contrato até o fim do ano e com renovação automática prevista até o fim de 2027, caso atinja metas pré-estabelecidas. Labiad, ou Zakaria, se você preferir, já treina com o grupo e em breve estará à disposição da comissão técnica. O jogador é o 6º reforço do Timão na temporada. Bom, e quem é ele? É um jogador de 32 anos. Em 2025 teve 25 partidas, 22 como titular, 74 minutos por jogo e marcou 6 gols. Foi revelado pelo PSV, jogou com Memphis Depay, jogou em times como Sporting, Fulham e Ajax
só jogou na seleção marroquina em amistosos. Atuou em 2 clubes da China entre 2024 e 2025. Estava no Dalian Ingbo da primeira divisão. Ele nasceu na Holanda, mas se naturalizou marroquino. Ontem falávamos do sapato do Calçade e lembramos do Mussum, né? Olha o Calçades do Calçade. E aí, Zaccaria é o novo reforço do Corinthians. Temos alguma coisa aí para comentar sobre atrapalhada aqui? Se ele não vier para atrapalhar o time. Aliás, que a torcida do Corinthians que viveu ano passado com as atrapalhadas da diretoria, né? De repente agora nessa temporada contratando jogadores para melhorar a profundidade de elenco. E é um jogador que pela experiência europeia traz um pouco de... traz, na verdade, algo diferente para esse meio-campo, né? Na posição em que joga. Um jogador que pode jogar com o segundo homem do meio-campo, ou terceiro também. Tem aí uma capacidade de construção a partir do campo de defesa. O Dorival já deixou claro que se der ruim, a culpa não é dele. O Dorival falou em coletiva, né? Não foi ele que indicou, um jogador que chega aí para somar, mas não foi indicação dele, falou algumas vezes isso. Mas é um jogador que talvez a gente fala da possibilidade, né, do Corinthians ter aí Libertadores, Campeonato Brasileiro e essa reta final do Paulista. Libertadores um pouquinho depois, é verdade, mas aí tem Copa do Brasil que entra na história. Você ter um elenco que possibilite você jogar quarta e domingo com a mesma intensidade e tendo jogadores que possam também trazer algo diferente, até de característica de jogo, eu acho que o Zaccaria traz isso. Eu acho que, claro, é um jogador que vai precisar de adaptação, vai precisar de tempo, né? E eu acho que isso é muito natural. Mas é mais um jogador para uma posição em que o Dorival pediu tanto, né? Pensou no Alisson, aí trouxe o Alan, que é um jogador que já tem tido oportunidades. Sim. Lembrar que perdeu o Maicon, né? Que poderia fazer também essa função ali de primeiro homem ou de segundo homem. Acaba sendo um reforço importante para a profundidade de elenco do Corinthians. Ser titular é outra história. Tem o Martínez também, né? Que tem a história do Martínez. O André, que vem pedindo passagem, né? Realmente é uma revelação do Corinthians, jogando muito, fez até um golaço, né? E o Charles, que quando joga, o Corinthians não perde, né? Foi assim contra o Atlético Paranaense. Jogou... O Ranieri, que é um jogador que funciona ali também, como o Ranieri, que é um jogador que funciona como primeiro homem. Quer dizer, tem opções ali, né? Agora, eu vou chamar de Zaccaria. Melhor, né? É mais brasileiro, legal, mais né? simpático, né? Mais brasileiro. E tem esse endosso do Memphis Depay, né? Então, sim. Um jogador experiente. Vamos ver como se sai, então, o Zaccaria com a camisa alvinegra. Acho que o Didi já jogou no Corinthians também. Didi? Teve. Dedé, não. Vamos lá, intervalo rapidinho. Olha o que vem por aí nesse Sport Center. Espécie de um meia-direita, um posicionamento tanto quanto... diferente para ontem, que o Dorival escolheu, com o Garro sendo o 10, o Vitinho mais pelo lado esquerdo e o Memphis como o centroavante, o único homem mais à frente. Matheus Pereira e Ranieri foram os dois volantes. O Corinthians não teve uma grande exibição, mas conseguiu conquistar os pontos num território que não é fácil você vencer. Como foi dito pelo Dorival Júnior na coletiva ontem. O Atlético Paranaense também não veio com 3 zagueiros, a gente discutiu muito isso aqui ontem. Quem seria o terceiro zagueiro de cada lado, se o Ranieri ia ser o terceiro zagueiro do Corinthians. Esquivel jogou de lateral. O Luiz Gustavo, o Esquivel vai ser terceiro zagueiro. Os dois times jogaram com linha de 4, o Esquivel foi lateral esquerdo, Mendonça aberto pelo lado direito, o Zapelli fazendo um meia esquerda que vinha para dentro, com o Julimar praticamente formando uma dupla de ataque com o Viveiros, e o Viveiros deu muito trabalho à defesa do Corinthians. Esse cara é muito bom. Gabriel Paulista e Gustavo Henrique tomaram um baile do atacante do Atlético Paranaense. Acho que ele foi o destaque do jogo, mas às vezes ele peca um pouquinho na finalização, apesar de ser um centroavante. Se tivesse numa noite um pouquinho mais feliz, eu acho que o Atlético poderia ter tido outro resultado. Tecnicamente, acho que ele não é... A gente acho que elogia, eu e o Bernardo principalmente, porque a gente gosta desse tipo de centroavante. Ele é muito forte fisicamente, ele é um touro. Ele não é assim, ele não é o Ronaldo, nada disso. Mas o que ele faz em campo, eu gosto. Ele se entrega o tempo todo. Eu gosto. E pra mim não foi pênalti, tá? Pra mim, eu achei pênalti. Eu não daria aquele pênalti, não. Acho que o toque do Bidu não é o suficiente para derrubar o Viveiros. Olha, tem um assinante aqui que diz que você tá perna. Eu? Você tá perna. Tô perna? Uhum. Sabe quem mandou a mensagem? Nós temos o Berna, não perna. Perna.
Que é o Ué. Diniz? Craque Neto. pensei que era o Fernando Diniz. Grande Não, craque o craque Neto diz que você está... Craque Neto. Craque Neto. Você tá perna. Tô perna. Tá perna. Tem que falar com o sotaque do Neto. Quando né? fazendo Perna. donos da bola, eu tô perna. Tá perna, tá perna. O que você quer falar do Atlético? Sempre que a gente fala do craque Neto, eu faço questão de falar do absurdo que foi feito com ele na Copa de 90. Sério. Uma sacanagem do Lazzaroni. Foi mesmo. Sacanagem. Com ele e com o Júnior, os dois. O Júnior que já tinha voltado ao Flamengo, né? Mas o Neto foi o melhor jogador do Brasil. Ó, nós vamos fazer daqui a pouco um quiz. Eu sei que você gosta de falar tier list. Não, detesto. Mas nós vamos fazer isso e o craque Neto vai entrar nisso. Vai entrar? O que você quer falar do Atlético? É o seguinte, o Odair Helman para mim foi bem na montagem do time para o segundo tempo. É porque ele tirou o Portilha para colocar um ponta esquerdo, o Chiquete. Garoto, piado, Caju. E aí o Atlético jogava com 4 jogadores ali ao lado atrás do Viveiros, né? O Chiquete, o Zapelli, o Mendonça e o... Julimar? Julimar. Eram esses 4 jogadores. Depois entrou o Bruninho, cara, outro jogador da base do Atlético Paranaense. Deu uma canseira danada na defesa do Corinthians. Então esses 2 jogadores merecem elogios. E o Odair Helman pela mudança. Agora, o Atlético Paranaense no segundo tempo rondou muita área do Corinthians, né? Mas não conseguiu finalizar tanto quanto na primeira etapa, né? Na primeira etapa, o Hugo foi muito bem, o Atlético chegou a perder um pênalti. Na segunda etapa era um time que rondava muito a área ali. O time não finalizou tanto como no primeiro tempo. Não. Mas teve o domínio do jogo, mas não finalizava tanto. O reflexo do Odair estar já há algum tempo no Atlético já aparece, né? Porque o Odair não é um mau técnico. Ele é um bom técnico. Não é um mau técnico. E ele tem trabalhado praticamente com o que ele tinha, né? Não tem grandes reforços do Atlético Paranaense para a temporada. Ele tem 6 pontos em 9. Apesar de ter perdido em casa pro Corinthians, é um resultado que poderia ter acontecido o contrário também, né? Dependeu ali de um pênalti para fora, uma falha de marcação onde o Garro está sozinho na entrada da área, no funil ali onde... E havia 2 jogadores em tese para cobrir aquele setor, né? O Portilha e o Luiz Gustavo. E aí o treinador muitas vezes não está de mão atada ali, não é ele que faz essa cobertura, não é ele que sai para fazer essa cobertura. E o Corinthians possui um jogador, que é o Garro, que finaliza muito bem. Ele faz o gol e o Corinthians consegue depois se segurar, mesmo com muitas dificuldades. O Gabriel Paulista e o Gustavo Henrique formam uma zaga muito boa, né? Também concordo com você. Detalhe interessante do lado do Atlético Paranaense, todos os jogadores que vieram do banco entre 17 e 20 e poucos anos ali, muito jovens. E tem jogado o Campeonato Paranaense, então eles estão em forma. São artilheiros do campeonato do Atlético na temporada, o Chiquete e o Bruninho. Eles jogam o Campeonato Paranaense. Interessante a montagem do plantel do Atlético. Ainda entrou o João, né, que já está há algum tempo. O João Cruz é um bom O João Cruz, que é bom pra caramba. Que já está lá desde quando o time caiu, né? Ele já começou a aparecer no time quando o time Cruz caiu. E Dudu. Ontem a gente falou aqui do Memphis, que não foi bem no jogo pagado ontem, né? Da permanência ou não do Memphis Depay no Corinthians, principalmente depois da entrevista que ele deu para Romário TV. Em cima disso, a nossa produção vai provocar vocês, porque a camisa mais consagrada do Corinthians, por incrível que pareça, é a 8. 8 que vestiu Luizinho Pequeno Polegar, 8 que vestiu Basílio, 8 que vestiu o Dr. Sócrates, que ontem fez 72 anos, 8 que vestiu Rincon, Renato Augusto, Paulinho e tantos outros, 8. Mas a camisa 10 também é consagrada. Tem nomes muito importantes, como o do craque Neto, que está nos assistindo, do Edilson, do Rivelino, do Zenon e agora do Memphis Depay. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a partida deste domingo entre Portuguesa e Corinthians. A partida acontece no Canindé. E o Palmeiras o Corinthians, né, vai com tudo aí em busca da vitória fora de casa. Agora, para agregar no vídeo, deixa eu trazer aqui uma matéria. Tá aí, ó, Corinthians demite Lucas Piscinato, técnico da equipe feminina. Então tá aí, o Lucas Piscinato foi demitido após o empate entre Corinthians e Fluminense. E o empate foi 2-2, pessoal. 2-2.
e aí o técnico foi demitido. A equipe também comunicou que deixa o clube o auxiliar Breno Basso, o preparador de goleiros Francisco Rodrigues e o preparador físico Luiz Guilherme Gonçalves. Vamos ver como é que vai ficar, né? Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futilance.